Tudo bem com vocês? Amém. Então, somos o Bruno e a Fran, né? Estamos aí casados há quase indo para 3 anos de casados, né? Os caçulinha, lá do núcleo, com a graça de Deus, os brotinhos. Agora tem o André e a Fernanda, né, amor? Tem o André e a Fernanda, nós perdemos o cargo. Não Faz somos parte. mais brotinhos. Somos o pai da pequena Cecília, né? Ela está aqui. A tia dela disse que vinha para olhar, mas está lá olhando de longe. Amém, olha lá. Isso, foge da tia. Muito bem. Está desse jeito, gente. Faz parte. E a gente veio com a graça de Deus. Aliás, deixa eu falar o que a gente faz, né? Alguns não sabem. Mas eu e a Fran, nós somos coordenadores do Ministério Jovem, né? Os meninos estão lá em cima, que são os meninos de 14 a 18 anos. Com a graça de Deus, nós estamos lá coordenando eles, né? E eles estão lá em cima, vão ter uma adoração. Somos 3 casais lá, tem outros casais lá ajudando a organizar. E a gente está aqui conduzindo esse momento com vocês, com a graça de Deus, né? E a gente veio falar sobre estar na alegria, ou vivenciar essa alegria de Deus. Ou o quanto estar na presença de Deus nos alegra. Alguém tem noção dessa alegria? Levanta a mão. Tem? Amém. Glória a Deus. Né? E aí, para começar, alguém sabe me dizer o que é alegria? Eu sou professor, só que eu não sou mais, né? Mas com a graça de Deus, até então eu trabalhava também como professor, mas agora nós não estamos mais nessa profissão, mas a gente não deixa de ser professor, né? Com a graça de Deus. Estamos aí. Está com Cristo em nosso coração. Nós escutávamos um depoimento do Padre Léo e eu achei muito interessante. E eu precisava compartilhar sobre isso. Às vezes a gente acha que nossa vida, o nosso ser, a nossa alma, o nosso coração está cheio de pecado, de tristeza, de rancor, de amargura, engano seu. Padre Léo falava assim que no átrio do nosso coração só tem espaço para Deus. Mas o encardido, ele é tão astuto, mas tão astuto, que ele sabia que dentro do átrio do nosso coração ele não tinha espaço. Ele começou a criar uma série de cascas no nosso coração, em volta do nosso coração, para que a gente não pudesse ter acesso mesmo a Deus. E essas cascas são os pecados, os rancores, os problemas da vida, as tristezas, as lamúrias, as murmurações. Quem aí não tem problema que atire a primeira pedra? Todos nós temos. Todos nós passamos por dificuldades, por conflitos. Todos nós temos os nossos entraves, as nossas lutas diárias. Seja com o mundo lá fora ou seja conosco mesmo. Eu confesso para vocês que eu tenho uma grande dificuldade de não fazer barraco. É sério, gente. É sério. Pensa no eu tenho dificuldade. Barraco é com ele mesmo. Minha mãe, como diz, né, foi criada assim, tudo, negócio de jeitinho, o direito brasileiro, né, o jeitinho brasileiro. A gente procura o quê? Fazer barraco, brigar. Então, eu tenho dificuldade. Com a graça de Deus eu já mudei isso no trânsito, mas às vezes no dia a dia, quando eu encontro uma pessoa que ela faz alguma coisa e que atinge a minha zona de conforto, eu tenho que clamar ao Espírito Santo, eu tenho que fazer uma efusão, eu tenho que descer as curas, todos os anjos para mim não falar o alfabeto para aquela pessoa. E eu tenho dificuldade. Outro dia uma senhora, isso já tem um tempo, estava lá na fila, na padaria. Estou falando da minha dificuldade, da minha humanidade. Nós estávamos lá na fila e a mulher chegou bem depois, aliás, estava eu. E ela chegou bem depois. Aí a atendente virou e falou assim: quem chegou primeiro? Aí eu ia falar, eu, né?
Aí a moça, por volta dos seus 38 anos, passou na frente. Não, eu quero 2 rosquinhas, 2 não sei o quê, e eu... Não, Senhor Jesus, eu não vou falar nada para essa mulher. Deixa ela passar na frente, Senhor. Oh, meu Deus. Aí a atendente falou assim, mas não era você na frente? Aí parece que o demônio, né, incita você a fazer as coisas erradas. E aí eu falei, já que você falou, minha senhora, deixa ela passar na frente. Talvez ela tenha mais de 65 anos. Ou talvez ela deixou o leite no fogo. E aí ela tem que vir comprar e voltar correndo. Passa ela na frente, moça, atende ela primeiro. E aí a mulher ficou sem graça, assim. Eu falei, não, pode passar. Ela, não, eu sei. Eu, não, agora eu não quero ir mais, não. Não, pra quê? Larga disso, a senhora está com mais pressa que eu, né? E, gente, é uma questão de consciência, mas é a minha humanidade, e todas as vezes que eu entro nessa área, eu tenho que clamar ao Espírito Santo de Deus para mim estar ali, não entrando em conflito. E quando a gente está junto, pensa tanto que eu sofro. Aí eu começo a cutucar ele. Calma, amor, não fala nada não. Ele para de me cutucar. Aí eu não estou te cutucando não, né, amor? Tá sim, eu estou fazendo você me cutucar. Ele pediu minha opinião, eu vou falar que não sei o quê. Nós foi no espetinho. Gente, eu tenho que me segurar, né? E aí, graças a Deus, né? Nós estávamos lá no encontro falando, né? A Fran, ela é novinha, né? É bebezinho. Eu sou mais velho um pouquinho. Com a graça de Deus. O povo vai achar, né? Tem 21 anos, gente. Só a cara de novo. Com a graça de Deus. Mas só tem a cara de nova. É uma pessoa extremamente prudente. É uma pessoa que me completa e que traz Deus para a minha vida de uma forma incomparável. Mas às vezes, né, as angústias da vida é maior do que não sei o quê. Nós foi num espetinho novo. Eu gosto de muito comer uma jantinha. Nós foi num espetinho. Eu gosto de espetinho de coração. Gente, eu acho um absurdo. O povo vai ficar rindo, né? Eu acho um absurdo quando o povo põe o coração na vertical. Sabe? Pega o espetinho de coração e põe o coração na vertical. Quando você põe ele na horizontal, dá uns 10, 12. Quando você põe na vertical, dá 5. E nós foi no espetinho, a gente sempre vai no espetinho lá que eles põem na horizontal. E aí nós foi aí eu falei assim, vou pedir de coração. Mas se vir na vertical, eu vou falar para o moço que ele é morrinha. E aí, nós estava lá, aí eu falei, vou esperar. Aí a Fran, você não vai falar nada. Eu vou falar. Ela, você não vai falar nada. Então tá bom, eu não vou falar nada. De repente chega um moço com um espetinho de coração na vertical. 5 coraçãozinhos, gente. Não dava nem para tampar o buraco do dente. E eu comi aquilo ali, já foi me dando uma agonia. E eu, gente, como é que pode? Desse jeito não ganha clientela. E eu pensando, morrinha. Eu fui olhar o mesmo preço do outro com 12 coraçãozinhos. Falei, gente, isso é um absurdo. Aí a Fran, você não vai falar nada? Eu, tá bom, não vou falar nada. A gente comeu, aquele dia eu clamei o Espírito Santo, fiquei na minha, né? E aí quando estava no final, a Fran, você não vai falar nada. A gente acertou a conta, tudo. E aí veio o dono do espetinho. Chegou o dono do espetinho. Vocês gostaram? Vocês têm algo para falar? Aí eu, moço, já que o senhor perguntou, eu não ia falar não, mas já que o senhor perguntou, eu tenho para falar. E isso eu cutucando debaixo da mesa. E a esposa debaixo da mesa. E eu falei assim, não me cutuca que ele pediu para mim falar. E aí ela ficou vermelha, né? Eu falei, moço, já que o senhor falou, é muito murrinha quando você põe o coraçãozinho na vertical, tem que ser na horizontal, que tem mais, as pessoas comem mais, ficam mais satisfeitas, você ganha mais a clientela. Ele pensando bem, né, Bruno, mas é assim mesmo, né?
Então eu tenho muito essa dificuldade. E a gente passa por muitas provações em cima dessa dificuldade. Com certeza. E aí a Fran fica falando, calma, amor, calma. Ela fica me segurando com a graça de Deus, né? E aí às vezes quando o trem está meio tenso, a gente reza, a gente clama o Espírito Santo. A Fran, na hora que eu vejo, quando eu estou assim meio nervoso, querendo falar uma coisa, eu só escuto a Fran. Eu rezo mesmo, e é reza, porque se eu deixar eu falar, eu falo mesmo. E aí, eu me segurando ali. E por que eu estou contando isso? Porque aqui todo mundo tem problema. Não tem aquele que não tem dificuldade, não tem aquele que não tem assim, aquele espinho na carne. Quem aí que não tem? Quem aí não tem aquela dificuldade que às vezes você está o dia inteiro rezando, o dia inteiro tranquilo, mas quando acontece aquela coisinha, o seu dia acabou. Acaba a graça, acaba a unção, acaba a espiritualidade, acaba a emoção, acaba tudo, né? E principalmente a alegria. E aí, o fato da gente ter problema não significa que a gente não pode ser alegre, que a gente não pode ser feliz. Eu até falei essa semana, né? Eu falei, gente, a Cíntia mandou nós pregar de novo alegria. Só pode achar que eu tô com cara de palhaço. Eu falei, só pode. Foi, né? Não, foi porque a gente sentou na frente. A gente sentou na frente lá na reunião de núcleo, né? Aí ficou bem na mira. Mas com a graça de Deus, a vida segue. E eu falei assim, eu fui pensando, gente, por que de certa forma a gente foi chamado para pregar alegria? E eu fui meditando a minha vida, meditando tudo que acontece, meditando as dificuldades, meditando os problemas. E eu fui vendo que a gente tem uma série de problemas, que a gente tem uma série de dificuldades. Toda vez que a gente vem pregar aqui, a gente fala do carro, né? O carro estava uma benção. Graças a Deus a gente trocou de carro. Deus deu a condição da gente trocar de carro. O carro está uma benção agora, está tudo tranquilo. Mas a gente não deixa de ter dificuldade. Hoje eu estava falando para a Fran. Gente, parece que tudo conspira para a gente sair do equilíbrio. Eu falei, a gente arrumou lá em casa hoje. Eu falei assim, hoje você quer saber? Eu vou devagarzinho. Porque a gente no dia a dia, né, às vezes, hoje é feriado, deu para arrumar tranquilinho, mas às vezes, meio de semana, a gente chega em casa correndo, arruma, né, e não sei o quê, e vem correndo para o grupo. Tem gente que nem banha. Tem gente que não dá tempo nem de arrumar. Eu falei assim, gente, hoje eu vou devagarzinho, vou tranquilo, tem tempo para chegar lá. Gente, todos os sinaleiros, gente, eu olhei, sem mentira nenhuma, eu peguei todos os sinaleiros abertos, são mais ou menos uns 7 sinaleiros da nossa casa aqui. Todos os sinaleiros abertos. Abertos. Eu gasto mais ou menos 22 minutos de casa, que hoje a gente gastou 13 minutos. Todos os sinaleiros abertos. Agora me pergunta se no dia que está a corrida a gente pega um sinaleiro aberto. Nenhum. Tudo fechado. E aí passa gente na frente. E aí aquela senhora que vai atravessar a rua na hora que você está com pressa para chegar no grupo de oração. E você, oh meu Deus. E ela está atravessando. E aí aparece uma outra coisa. E aí tem um motoqueiro. E aí você vai tentando ali perder. Com o tempo você perde o equilíbrio, né? Mas com a graça de Deus, eu estava pensando, falei assim, a gente não perde a alegria. A gente não perde a alegria. E por que a gente não perde a alegria? Por que a gente vivencia mesmo essa alegria na íntegra? Gente, a gente passa por inúmeros problemas, seja financeiro, seja psicológico, seja as DRs da vida, né? Dia das Mães, a gente teve uma DR, né? A gente teve uma DR. A gente nunca brigou com a graça de Deus, a gente sempre quando tem um problema, a gente senta e conversa. E aí no Dia das Mães, a gente, homem, tapado.
Homem é meio tapado. O termo é esse. A mulher às vezes dá uns sinais, né? E a gente não acaba tendo a percepção das coisas. Gente, o sonho da Fran é que no dia das mães, eu acorde ela, feliz dia das mães! É o seu dia! Alegria! É o sonho da Fran. Né? Aí, o dia das mães retrasado, eu organizei, a gente teve que se separar, ela foi para um lugar, foi com a mãe dela, eu fui para minha mãe. E aí eu dei Feliz Dia das Mães um pouco mais tarde, só que ela não falou nada. À noite. À noite. À noite. À noite. A gente passou o dia juntos, à noite. Feliz Dia das Mães, só à noite, na hora de dormir, à noite. Aí, eu me adiantei esse ano. Ele deu Feliz Dia das Mães na hora do almoço esse ano. Uai, estou progredindo, gente. Com a graça de Deus. E aí, só que assim, eu não tinha terminado de organizar o presente dela. Então ela foi para a mãe dela. Aí eu fui terminar de organizar o presente dela. Na hora que eu fui buscar ela na mãe dela lá na hora do almoço, eu cheguei, amor, feliz Dia das Mães. Ela, não precisava. Mas eu percebi que ela ficou o dia inteiro ali, né? A gente sente, a gente que está ali junto da pessoa, a gente sente. E ela meio assim, quando a gente foi deitar, a gente conversou. Ela falou assim, por que você não me deu o Feliz Dia das Mães cedo, mas não sei o quê? Eu falei, nossa amor, desculpa. Mas eu dei Feliz Dia das Mães na hora que eu queria entregar o presente para você e tal. E ela falou, não, mas Feliz Dia das Mães é como se fosse automático. Né? Você acorda, você vê uma mãe, Feliz Dia das Mães. E eu, tá bom. Né? Gente, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. E tem inúmeros problemas que às vezes tiram a gente da graça. Mas a gente não pode perder a alegria de estar em Deus. Porque é uma alegria que nos move, é uma alegria que faz a diferença nas nossas vidas, é uma alegria que às vezes você está com um problema, você olha para Deus e fala, o Senhor é o Senhor da minha vida, e por isso eu vou seguir em frente, eu vou seguir firme e forte. Mas às vezes o grande problema, quando a gente falou da alegria aqui da última vez, o grande problema é que a gente começa a pôr as dificuldades acima de tudo. A gente começa a pôr os problemas, a gente vê o problema e não a graça. Às vezes Deus vai ali e te livra de um problema, você nem percebe que você foi livre de um problema, ou às vezes muitos de nós somos livrados de acidentes, somos livrados de problemas. Às vezes você fala ali, obrigado meu Deus. Mas aí acontece um problema que você enfatiza muito mais o problema do que a graça de ter recebido um livramento ali atrás. Às vezes a gente olha muito para o problema, para a dificuldade. A minha mãe é meu karma, né? Com a graça de Deus. Eu e minha mãe tem temperamento igualzinho, sem tirar nem pôr. Mas a gente, com a graça de Deus, a gente não entra mais em conflito. Mas a minha mãe, eu acho que ela tem a síndrome do medo. Não sei se tem, os psicólogos aí de plantão, mas eu acho que minha mãe tem. Um dia, eu cheguei de viagem, aliás, cheguei de uma missão. Estacionei meu carro na porta da casa dela. Desci, né? E aí eu desci, porque eu sempre passo ali na minha mãe, sempre, né? Para ver como é que está. Desci, e aí ela virou e falou assim, aproveitar que seu carro está ali fora, eu vou lá na minha amiga, na Bela, e vou ver uns negócios com ela lá. Agora eu volto. E aí minha mãe entrou no meu carro e saiu. E eu queria uma folha, não lembro o que eu estava resolvendo, mas eu queria algo que estava no carro. Falei assim, minha mãe foi lá na Bela e eu preciso com urgência essa folha. Eu vou pegar o carro da minha mãe e vou atrás dela. Peguei o carro dela e saí atrás dela. Quando eu cheguei lá,
na casa da Bela, minha mãe estava saindo. E eu fui atrás, né? Escurecendo, mais ou menos umas 6 horas. E aí minha mãe virou numa rua estranha. E eu virei atrás. Falei, uai, o que minha mãe está fazendo aqui? Não é normal ela vir para esses lados? E aí, de repente, ela virou noutra rua estranha. Falei, uai. Mas calma aí, parece que ela está fazendo zigue-zague. E ela estava fazendo assim, ela subia numa rua e descia na outra. E eu, uai, isso não é normal não. Falei, uai, vou encostar nela. Na hora que eu acelerei para encostar nela, ela estilingou. E eu, uai, que isso, ela está doida? E eu, uai, vou atrás, que eu preciso da folha, e eu atrás dela. E aí, de repente, ela começou a andar igual aqueles filmes de polícia, sabe? E ela entrava numa rua assim, cantava os pneus, e eu ia atrás, e ela entrava numa rua e por fim ela apagou os farol para ver, acho que se despistava, né? E ela ia numa rua e eu falei, gente, mas onde ela vai, meu Deus? E ela entrava numa rua, de repente ela subiu, a casa da minha mãe é numa avenida de 2 pistas. E ela subiu a avenida de 2 pistas, assim, acho que uns 100 km por hora. E eu atrás dela, eu falei, gente, onde a mulher vai? Ela tá doida. E aí chegou lá em cima, ela fez o corte e voltou na avenida. Na hora que ela voltou, eu desci o vidro e acenei. Ela olhou, eu ri e ela estilingou de novo. E eu falei, gente, minha mãe está achando que está sendo seguida. Só pode. Falei, posso ir para casa. Fui para a casa dela, estacionei o carro dela lá dentro. Na hora que eu estacionei, meu telefone toca. Ela, onde você está? Eu estou aqui na sua casa. Ela abre o portão aí, correndo, me espera no portão. E nisso eu já estava passando mal, rindo por dentro. Abri o portão. Pensa numa mulher que pôs o meu carro assim para dentro na garagem assim, em 3 segundos. E lá tem que fazer assim, né? E ela desceu do carro já gritando, fecha, 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 fecha. E eu, nossa, fechei. E já fui empurrando o portão. O que foi? O que foi? Aí ela, tem um miserável me seguindo. E isso eu já me segurando. E eu me segurando para não rir. E eu, uai mãe, o que foi? Aonde aconteceu? Aí ela foi e xingou, né? Ela falou assim, aí o Pipe ainda passou do meu lado, acenou e riu para mim. Aí eu não aguentei. Eu comecei a rir de passar mal, gente. Eu falei, gente, olha como é que, o que o medo faz com a pessoa. Gente, antes de eu falar para ela, ela falou assim, uai, e o Pipe estava num carro igual o meu. Eu falei, sério, mãe? Sério. Isso eu já estava morrendo de rir dela. Eu falei, gente, não tem cabimento, não tem condição. Como é que o medo, olha o que o medo faz. E sempre foi assim. A minha irmã está ali. A gente, para descer em casa, agora lá tinha um portão, agora tem um portão eletrônico, mas era assim. É uma avenida e tem que contornar lá assim para voltar. Ela deixava a gente do outro lado da avenida. A gente descia de a pé correndo. Enquanto ela ia contornando, abria o portão. Sempre foi assim. O medo da minha mãe foi tão grande que ela perde o entendimento das coisas. E por que eu estou contando isso? Porque é a mesma coisa que acontece com a gente. A gente foca demais no problema. E a gente esquece que existe um Deus que é santo, que é puro, que é imortal, que é poderoso, que tudo pode, que é o Senhor da sua vida. A gente esquece. A gente esquece que Ele está ali. E às vezes a gente começa a olhar, nossa, eu deixei o feijão queimar. Tem mulher aí, tem esposa que deixa o feijão queimar, ela lamenta o feijão queimado o dia inteiro.
Nossa, mas eu deixei o feijão queimar. Ela vai passar uma roupa. Nossa, mas hoje eu deixei o feijão queimar. Ah, eu vou estar lá tomando banho para ir para o grupo de oração, mas hoje eu deixei o feijão queimar. E às vezes esquece de ver as graças de Deus que acontecem no dia a dia. No nosso dia a dia. A gente esquece de ver o quanto Deus se faz presente. Para quem trouxe a palavra, abre lá em Isaías 61. Isaías 61, versículo 10. Amém? Com grande alegria, eu me rejubilarei no Senhor, e meu coração exultará de alegria em meu Deus, porque me fez revestir as vestimentas da salvação. Envolveu-me com um manto de justiça, como um neo-esposo cinge o turbante. Como uma jovem esposa se enfeita com suas joias. Porque, com certo sol faz germinar seus grãos, e um jardim faz brotar suas sementes, o Senhor Deus fará germinar a justiça e a glória diante de todas as nações. Esta é a grande premissa que confirma que o Senhor fará justiça mediante qualquer situação. A gente não precisa ficar preocupado. E aí eu volto naquele discurso, às vezes eu tenho mania de sempre querer fazer barraco para resolver as coisas com as minhas mãos. Mas eu aprendi todas as vezes que eu tenho essas situações, eu começo a falar, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o Senhor dos meus sonhos, dos meus projetos. Se eu for lesado, se eu for passado para trás, o Senhor está vendo. E o Senhor vai ser justo. A justiça de Deus nos gera alegria. Não precisa sentimentos de vingança, não precisa de murmuração, de reclamação, de achar que o irmão trabalha menos que você, que aquilo lá vai te atrapalhar. Não precisa se preocupar, porque o Senhor é o Senhor da sua vida. O Senhor é o Senhor das nossas vidas, dos nossos projetos. Abre lá no Salmos 4. Salmos 4, versículo 6. Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade e esperai no Senhor. Dizem muitos, quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Puseste em meu coração mais alegria do que quando abunda o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança de meu repouso vem de vós só, Senhor. Porque a segurança do meu repouso vem de vós só, Senhor. E aí, para a gente fazer uma parte, um adentro aí do que nós vivemos, eu até falo para as pessoas, e eu não tenho vergonha de falar, porque a gente tem que falar dos nossos sacrifícios. A gente tem que falar das nossas vivências. Os servos têm que testemunhar o quanto renuncia os seus desejos próprios em prol das vontades de Deus, para que as pessoas vejam o quanto é bom ser de Deus. Nós servos precisamos fazer essa experiência de nos abandonar verdadeiramente em Deus. Eu falo, gente, se dependesse de mim, a minha vontade era ficar de segunda a segunda. Lógico que a gente tem que trabalhar, né? Tem esse detalhe aí, faz parte. Mas a minha vontade às vezes era de ficar em casa. O meu desejo era de ficar em casa, mas entra segunda, sai semana, entra semana. Às vezes a gente tem que renunciar ao nosso eu. Às vezes a gente tem que renunciar à vontade de querer ir num lugar, de estar em algum lugar, de fazer uma viagem. A gente tem que renunciar às vezes o desejo de fazer uma programação diferente para servir a vontade de Deus. Aí você me pergunta, Bruno, será que você se arrepende de fazer isso? Em momento algum.
Em momento algum, porque o Senhor sempre traz alegria na minha vida. A gente estava lembrando, 3 encontros, né, amor, de casais. A gente serviu em 3 encontros de casais. Gente, uma bênção. O primeiro encontro a gente foi lavado. Não foi pelo Espírito Santo, não, é porque choveu muito. Lavou a nossa barraca, lavou o colchão, as nossas cobertas molharam tudo, né? As roupas molharam. Isso 2 horas, 3 horas da manhã. O Silvio saindo da capela. E aí passou um raio assim. Saiu faísca. E a gente perdeu alguma coisa? A gente perdeu algum momento? A gente perdeu a alegria? Não, pelo contrário, a gente viveu essa experiência com a graça de Deus. A gente fez essa experiência de se abandonar em Deus, porque sabia que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. E na mesma hora que a gente falou assim, não, qualquer coisa, eu falei para a Fã, qualquer coisa a gente vai para a capela, a gente fica ali, né? Vigiando 24 horas, e na mesma hora a gente foi acolhido pelos irmãos, e teve gente que veio e trouxe coberta, teve gente que trouxe colchão, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas, porque eu vou me preocupar, porque eu vou me desesperar, o quanto é bom, o quanto é feliz, o quanto o Senhor está na minha vida, o quanto Ele se faz presente. E a gente não precisa se preocupar se o trabalho vai mal, se às vezes lógico que a gente tem que nos preocupar, que a gente tem que nos dedicar às questões humanas, mas Deus é o Senhor da sua vida. O segundo encontro a gente fez o quê? A gente foi pregar, né? Mas a gente teve algumas dificuldades, né? A gente teve algumas dificuldades para chegar na chácara. Mas com a graça de Deus, foi um encontro que a gente foi pregar. A gente teve algumas dificuldades, foi uma semana extremamente turbulenta. Mas a gente foi pregar. E a gente experimentou uma alegria naquele lugar. E o terceiro encontro foi esse. Né? A gente até compartilhava lá em Núcleo. Né? A alegria que a gente sentiu junto com os meninos lá do Ministério das Crianças e do MPA. Né? Com todos os outros servos, a harmonia que a gente teve, a alegria que a gente teve, a unidade que a gente experimentou naquele lugar, né? A gente serviu, a gente limpou, a gente varreu, a gente dormiu pouco, mas estava ali firme e forte. E a gente sentia cansaço? Não, porque existia uma alegria no nosso coração, porque a gente tinha certeza que o Senhor estava conosco, que o Senhor estava presente em nossas vidas. E essa alegria que a gente tanto fala tem um nome: Jesus Cristo. Somente Ele dá a verdadeira alegria, porque somente Ele que é a verdade pura. E os nossos corações, como o Bruno falou, só tem lugar para Ele. E se a gente abrir um pouquinho o nosso coração para Ele entrar, não vai vir tristeza, não vai vir casca nenhuma que um cartido plantou que vai tirar a nossa alegria. Porque o nosso foco é Ele. E a gente tem que ser alegre, não porque isso vai fazer bem para mim. Porque nós somos corpo do Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo, e os nossos irmãos precisam ver isso em nós. Os nossos irmãos precisam enxergar em nós, através dos nossos sorrisos, a presença de Deus. Os nossos irmãos precisam ver que é bom viver em comunidade. Como o Bruno falou, nossa primeira experiência no encontro de casais. Como nós foi acolhido pelos irmãos. 3 horas da manhã, todo mundo saiu para ver o que estava acontecendo com a nossa barraca e com as outras barracas. Todo mundo foi acolhendo. Foi levando coberta, foi levando roupa. Isso não era para aparecer. Isso era porque dentro do corações deles tinha o amor de Jesus. Porque eles permitiu que Jesus habitasse no coração deles. E é assim também que a gente quer. A gente quer que Jesus habite no coração de vocês. Boa parte de vocês que estão aqui participou do encontro de casais. E vocês viram que foram bons, não foi? Quem participou aí foi bom? Foi legal? Foi uma experiência incrível? E como eu falei no início, aquilo foi só um pouquinho do que Deus tem guardado para cada um de vocês.
Pode vir dificuldade, meus irmãos, e vai vir. Porque o inimigo não quer que vocês perseverem aqui no grupo. Porque o inimigo não quer que vocês perseverem e lutem pela família de vocês. O inimigo não quer que vocês vivam uma família santa, que vocês vivam uma vida dedicada a Deus. Por isso que vem as tribulações. Mas eu vou falar uma coisa com toda a certeza do mundo. Vale a pena demais. Vale a pena demais vocês firmar. Vale a pena demais vocês permitir que Jesus venha. Vale a pena demais clamar o Espírito Santo. Porque é somente aqui que a gente encontra a verdadeira alegria. Porque é só Jesus que pode dar a verdadeira alegria para nós. É somente Ele que pode vir no nosso auxílio. É somente com Ele. Porque é só Ele que é a verdade. E ao contrário do que muitos acham, a gente renuncia sim às nossas vontades humanas. A gente renuncia por amor. Mas porque também nós somos livres. Jesus Cristo nos deixa ser livres para fazer as nossas escolhas. Ao contrário do que as felicidades do mundo, aquelas que a gente acredita que seja felicidade, que a cada dia que a gente vai buscando, vai nos deixando mais escravo, vai nos pressionando, vai deixando a gente preso. Jesus Cristo vem nos dar uma felicidade que nos liberta. Uma felicidade que nos traz paz. Uma felicidade que nos dá leveza. Uma felicidade que não tem como explicar. Eu tenho certeza que cada um de vocês que viveu já uma experiência com o Espírito Santo não encontra uma palavra que define o que sentiu. Porque é algo que a gente não explica, é algo que a gente tem que sentir. É algo que vem do nosso coração, é algo que cada um sente. E vocês que perseverem, vocês que participaram deste encontro, perseverem aqui em vida de comunidade. Porque vale a pena demais. Porque cada um aqui tem dificuldade. Porque cada um aqui tem problema. Porque cada um aqui tem um humano que tem que renunciar. Mas cada um aqui tem o foco que é Jesus Cristo. Cada um aqui está lutando. Cada um aqui está passando por suas dificuldades. Porque quer chegar ao céu. E a gente não quer chegar no céu sozinho. Nós queremos chegar no céu todo mundo junto. Nós queremos chegar no céu e encontrar vocês. Nós queremos chegar no céu e fazer festa. Nós queremos ir juntos. Por isso a importância de viver em comunidade. Porque naquele momento que você achar que está fraco, você tem aonde se apoiar. Por isso a importância de viver em alegria aqui em Deus. Porque no momento que você achar que está sem forças, tem um irmão para rezar para você, tem um irmão para te ouvir. Por isso vale a pena abrir o coração e deixar somente Jesus Cristo entrar e habitar. A gente viveu um grande testemunho que a gente teve vivenciar mesmo a alegria de Deus. Quando nós fomos casar, o Senhor estava colocando no meu coração para falar sobre isso. Tanto eu quanto a Fran, a gente casou na castidade. E quando nós fomos casar, eu estava com 28, né? A Fran hoje estava com 19. E aí eu tinha 28 anos vivendo na castidade. E quando faltava um mês para a gente casar, a minha sogra adoeceu. A minha sogra adoeceu, deu diverticulite, deu pneumonia. Foi assim, quase um mês inteiro no hospital. A gente ali rezando, a gente esperando em Deus. E eu lembro que depois desse dia eu falei assim que eu nunca mais ia me revoltar com Deus. Porque eu esperei 28 anos pelo meu casamento. Foi um sonho da minha vida. Eu falava para mim quando eu, tive um encontro muito firme, muito forte com Deus. Eu falei que eu queria viver a castidade, eu queria ter somente a minha esposa e eu queria que a minha esposa fosse somente minha. Era um sonho meu. 4 anos antes de conhecer a Fran, eu escrevi uma carta para Deus. E nessa carta, eu escrevi pedindo a minha esposa. E nessa carta eu pedi até as características da minha esposa. Nessa carta eu escrevi 26 características. Falei assim, eu quero que minha esposa tenha essas 26 características. E para honra e glória do Senhor, foram 4 anos rezando, na alegria, esperando
E a Fran tem as 26 características. Não digo mais. A gente ali preparando para casar, a gente preocupado, muito atordoado, mas firme na presença de Deus. A gente teve que desmarcar nosso casamento. A gente pagou o nosso casamento. Um mês antes de casar, nosso casamento estava pago. Estava tudo organizado, as planilhas, né? Eu sabia os dias dos depósitos. Acho que eu estava com mais vontade de casar que ela. Tinha tanta planilha, tinha planilha no meu celular, no meu guarda-roupa, tinha planilha no meu serviço, no meu computador. Tudo ele colocava para não esquecer. Para não esquecer dos nossos... A gente pagou tudo. E aí, quando a gente teve que desmarcar o casamento, eu fui para casa ter uma DR com Deus. Eu cheguei em casa, a Fran me ligou e falou assim, tá tudo bem? Aí eu falei, não amor, tá tudo bem, não chora não, que a gente vai casar. Uma hora a gente vai casar. Nem que a gente tem que juntar mais 6 meses. E o fato da gente desmarcar o nosso casamento, a gente teria que pagar 10 mil reais de multa. Porque eram muitos contratos ali, tudo agendado, mas não sei o que, a gente teria que pagar 10 mil reais de multa. E a gente já tinha quebrado os cofrinhos, já tinha pedido dinheiro para os primos, para os parentes, já tinha gastado tudo. Não tinha mais dinheiro. E aí eu falei, gente, vou ter que esperar mais 6 meses para juntar esses 10 mil. Eu falei, gente, e eu sedento, né? Sedento pela minha lua de mel, pelo meu casamento, esperando 28 anos, né? Ali, esperando para dormir de conchinha. Descobri que dormir de conchinha depois era bem sufocante, mas vida que segue. A gente dorme com as perninhas lá, uma em cima da outra. É bom, dá para respirar melhor, né? E aí, era uma agonia. E aí eu fui ter uma DR com Deus. Eu falei assim, poxa Deus, eu vivi a castidade, eu esperei, eu confiei em você e o Senhor faz isso comigo. Eu vou ter que pagar 10 mil de multa. Eu ainda falei assim, que Deus que é esse? Eu falei, que Deus que é esse? E aí Deus falava no meu coração assim, espera que você vai ver. Eu, ver o quê? Ver o quê? Que eu vou ter que desmarcar meu casamento? Tô vendo. Gente, aí a Fran ligou, você falou, tá tudo bem? Eu falei, tá, não chora não, vai dar tudo certo. Na hora que eu desliguei o telefone, eu chorei, acho que eu devo ter chorado mais que ela. E eu berrava, o Senhor abandonou a minha vida. E chorava. Porque homem não chora, homem berra, né? Quando chora. E aí o Senhor falava assim, você vai ver. No outro dia, gente, eu tive que ligar para todos os contratos para remarcar. Fui ligando. Isso, e toda hora vinha na minha cabeça assim, você vai ver. Para honra e glória do Senhor, a gente não pagou 1 centavo de multa. 1 centavo de multa. Porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. É o Senhor que nos dá alegria. O Senhor que nos motiva. É o Senhor que fala assim, pode ir lá, pode renunciar a tudo, meu filho, que eu estou convosco. É o Senhor que me segura, que me sustenta. E aí, eu lembrava do Senhor falando, você vai ver. E foi, cada vez que eu ligava para um contrato e falava assim, olha, eu vou ter que remarcar. E quanto que foi a multa? Ele falou assim, o cara falava assim, não, você não vai pagar nenhuma multa não. Pode ficar tranquilo. E eu sentia Deus me dando um cascudo. Pá! Né? Gente, para a graça de Deus. E olha que quando a gente se abandona em Deus, isso é pouco. Deus tem muito mais. A gente tinha marcado uma viagem. O meu sonho de lua de mel era Gramado. Né? Friozinho, ficar lá com a esposa abraçadinho, né? Tal, a gente fez igual a história de Sara e Tobias. Esperou 3 dias para comungar do nosso casamento. Né? E aí, com a graça de Deus, meu sonho era ir para Gramado. Só que a gente foi lá na agência, já tinha acabado o dinheiro. Na data antiga, a gente ia casar em dezembro. E aí a data nova foi em janeiro. A gente conseguiu remarcar o nosso casamento com 1 mês. Quando eu fui lá na agência, eu falei assim, quero viajar para Gramado. Aí um moço, 7 mil reais.
Falei, que é isso? Vai roubar para ser preso? Tem esse dinheiro não. Ele falou, não, Gramado em dezembro é alta temporada. É o que tem. Aí eu falei assim, não, então vê o pacote mais barato. Ele, para praia, Porto Seguro, dá 3 mil. Eu falei, parcela aí que nós dá conta de pagar. 3 mil tá tranquilo. Só que aí a gente teve que remarcar tudo. E aí quando a gente foi remarcar, eu voltei na agência e falei assim, passa essa viagem da praia de dezembro para janeiro. Aí o moço falou assim, calculou, 6.800. Eu falei, ué, mas o que é isso? Era 3 mil, agora é 6.800? Ele falou assim, não, praia é baixa temporada em dezembro e alta temporada em janeiro. Falei, legal, hein? Partiu Caldas Novas. Falei, nem para a praia nós vai de lua de mel. E aí, nós estávamos saindo e Deus falou assim, pergunta Gramado. Aí eu falei, mas Gramado tá caro. Aí eu falei, amor, vou perguntar Gramado. Ela falou, mas Gramado é caro. Nós marcamos o nosso casamento no dia 9 de janeiro. O dia 9 de janeiro acabava a alta temporada em Gramado. Nós íamos viajar no dia 10. O moço, perguntei, moço, Gramado, calcula ele, 3.200, porque está entrando na baixa temporada. O Senhor sonhou com os nossos sonhos. O Senhor sonhou com os nossos projetos. O Senhor foi atento à minha vida, à minha existência, aos meus projetos. Porque eu não hei de alegrar com Ele. Porque eu não hei de estar aqui renunciando toda a minha vida por Ele. Porque Ele tem cuidado de mim. Por que não? E aí, para nossa alegria ser completa, a gente não pode esquecer também dela, que sempre intercede por nós. Ela que sempre me deu o colo nos momentos mais difíceis da minha vida. Ela que foi momentos de consolo. Ela que nos momentos mais complicados da minha vida esteve presente no meio dos meus sonhos. Ela esteve cuidando também como mãe. Inclusive, ela foi direto ao Pai pedir para que todos os meus sonhos fossem realizados. Ela que é a sua mãe, ela que está aí para te acolher. Ela que também está aí para te dar um gás na alegria que você precisa viver.